Amém. Ao vê-lo, Não tinha beleza nem atrativo para o acaso, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. lhe tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si todas as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquinham. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas como os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor,
entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou
obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, porque Jesus costumava se reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente do que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé,
aquecendo-se, disseram-lhe. Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à A morte. morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-vos vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César.
todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz:
olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e com o túmulo estava perto ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tantos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse instante e que, mesmo que distantes, são aqueles que hoje estariam nesta igreja que encontra-se vazia, mas ao mesmo tempo cheia de esperança, da fé deste povo tão amado de Canudos, e também cheia de amor, o amor que brotou da cruz de nosso Senhor e que nos reúne aqui. Irmãos aqui presentes, ministros da música e da leitura, leitores, nós queremos hoje viver a grandeza deste dia, Sexta-feira Santa, a sexta da paixão do Senhor. Gostaria de, nessas poucas palavras, colocar a última palavra de Cristo, que para nós hoje tem um sentido muito grandioso. A última palavra de Cristo que nós acabamos de ouvir, que foi proclamado antes da morte, é: tudo está consumado. Eu gosto muito do sentido dessa palavra, que no seu original diz telestai. Uma palavra que tem um sentido muito mais do que algo que se acaba. É mais profundo do que isso. Telestai foi a palavra que Jesus disse e entregou ao Pai o Espírito, a sua vida. E tem como sentido a consumação total de uma existência fragilizada. Eis o grande mistério da cruz. Deus é impassível. Impassibilidade. O que significa isso, Padre? Deus, Ele não pode sofrer, porque Ele é Deus. Deus, Ele não pode submeter-se à mudança, porque Ele é Deus. Ele é impassível. Ele é incapaz de sentir dores que o homem sente, sentir a angústia da morte que o homem sente, e mais ainda, esse verbo telestai, essa realidade, ela é impossível para ser dada a Deus, porque Deus é inconsumível. Deus é um fogo que arde em eternidade, é uma força que jamais acaba, é um poder incalculável, é uma grandeza infinita. Este é Deus. Mas o mistério que celebramos hoje é de um Deus tão amoroso, que tanto ama, que Ele contraria a lógica dele mesmo, ou seja, Ele volta-se contra Ele mesmo, que é algo impossível, mas para Deus nada é impossível, e Ele assume o corpo, a carne humana. Ele assume nossa natureza e, feito homem em Jesus, Deus, Ele faz algo que para Deus é impossível. Ele diz: telestai,
tudo está consumado. É uma grandeza que o ser humano é incapaz de compreender. Deus ama tanto que ele se consome nele mesmo e se nega. E a salvação se dá aí. É um amor que se dá a quem não ama de tal modo que ele é capaz de morrer de tanto amar. Eu gostaria de, nesta palavra, telestai, tudo está consumado, tudo acabou, eu dei tudo de mim, significa isso. Trazer 5 aspectos da paixão de Cristo, da cruz, as 5 chagas. Como Deus ama na cruz e como nós respondemos a este amor. As chagas das mãos, as 2 chagas das mãos, a mão direita, a mão esquerda. São aquelas mãos santas que outrora seguraram nas mãos de Maria, Jesus pequenininho. Foram as mesmas mãos que acariciou Maria na fase do crescimento. Foram as mesmas mãos que ajudaram José na carpintaria, nos trabalhos diários. Eu imagino aquelas mãos santas de Jesus fazendo as coisas comuns de um ser humano. Eram mãos santas, mãos de Deus, mãos de homem, mãos que amam. Mas nós, seres humanos, respondendo a este amor das mãos do Senhor, nós colocamos sobre estas mãos 2 cravos. Do ódio humano, do coração humano que não sabe amar o amor do Senhor. E nós, por não sabermos corresponder a este grande amor das mãos que curam, que ressuscitam, que expulsam o demônio, nós pregamos essas 2 mãos no madeiro da cruz. Telestai. Cristo vê as suas mãos pregadas de dor. Esta é a paixão, um amor que não é correspondido e que se consome até o fim. É o amor das mãos do Senhor que constroem a vida, que criam, que recria a história. Nós dissemos não a este amor. Os outros 2 aspectos estão nos pés do Senhor, pregados na cruz. Os pés do Senhor que também, eu imagino que Maria ajudou aquele menininho a aprender a caminhar. As primeiras pegadas de Jesus, os primeiros passos de Jesus. Aqueles pés que pisaram no chão de Nazaré. Que eu fico imaginando o menino Jesus correndo dentro da pequena casa em Nazaré. E Maria, nos seus trabalhos com José, olhando para o menino que brincava. Aqueles pés santos, que onde colocavam as plantas, que eram os pés de Deus e de homem, nenhum mal conseguia permanecer. Eram os pés que outrora ajudou o povo no Egito a cruzar o Mar Vermelho, ajudou o povo a caminhar no deserto, os pés santos do Senhor, que na criação caminhavam com Adão no jardim do Éden. Esses pés que andaram na terra santa, que cruzou caminhos, que parou perto daquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada, e foram os pés dele que ela viu. E disse: mulher, eu não te condeno. Os pés santos do Senhor. Como nós respondemos àqueles pés que se consumiram de amor? Nós respondemos àquele amor colocando mais 2 cravos sobre os pés do Senhor, crucificando o Senhor em suas mãos santas, em seus pés santos. Tudo estava consumado. E por fim, o último aspecto grandioso que São João nos narra de uma forma maravilhosa
é a quinta chaga do Senhor, o seu coração. Para o judeu, para o homem do Oriente Médio, o coração é o lugar da razão, do pensamento, da sabedoria. É nele que está aquilo que é mais sagrado da criação no homem. E é interessante, não bastou ele ser flagelado, cuspido, pisado, crucificado nas mãos e nos pés. Esse telestai, esta consumação, foi tão profunda, tão grande, que foi preciso que um golpe abrisse aquele coração de Deus e de homem. Jesus não tinha mais palavra quando isso aconteceu. Ele já tinha calado. O seu corpo já estava sem o espírito. Mas mesmo morto, aquele sinal é para nós o sinal de um amor que vai além da morte. O soldado romano transpassa a lança no teu coração de Deus e de homem. E como diz João, dali sai sangue e água. O sangue é a vida de Deus naquele homem Jesus. Ele se derrama total. E a água é o além da vida que já se derramou. É o mistério de Deus, do Espírito, que se dá totalmente, telestai. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, porque o Padre traz tudo isto? Esta imagem das 5 chagas de Jesus e esta palavra, tudo está consumado. Porque na nossa vida, irmãos, se nós abrimos o coração para compreender minimamente este grande amor do Senhor, que se deu até se consumir por inteiro, nós somos salvos. A glória da cruz que tanto nós falamos, eu falei e pregamos durante esta quaresma, não está na dor, não está no suplício, no sangue, naquela cena horrível, mas está no amor, um amor que se dá até o fim e vai além. É um amor que desce até a mansão dos mortos, até os infernos, para resgatar os que lá estão. É um amor que nos aponta para a ressurreição que vai chegar. A vida, tão frágil como ela é, só tem sentido se nós abrimos nossa breve existência passível, pequena, frágil, como diz o salmista, o que é o homem, Senhor, para tanto lembrardes dele. Se nós abrimos nossa existência para este grande amor de Deus, nós alcançamos a vida que brotou da cruz, a eternidade. Por isso me dirijo a vocês aqui e a tantos irmãos que nos acompanham. A paixão de Deus é um consumir-se inteiramente, um telestai, que se manifesta numa entrega total de amor por mim e por você. Isso dá sentido pleno à nossa vida. Assim seja. Vamos ficar de pé e com toda a igreja no mundo inteiro, neste dia santo, elevar a Deus as nossas súplicas, a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conduza e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso,
que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que se dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Guido, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade,
e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, para que vossa graça se consolidem por toda a terra, e a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Nesse instante, façamos um silêncio, clamando por todo o sofrimento que provém desta pandemia. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, em especial aqueles que sofrem em decorrência desta pandemia do coronavírus, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos preparamos agora para a adoração da cruz do Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. E olhando para a cruz de Jesus, todos vocês que nos acompanham, vamos adorá-la de onde você estiver, adorar a paixão do Senhor que se consumiu por nós até o fim. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste
em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais podia eu ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nos preparamos para a parte conclusiva da nossa celebração, para receber a âmbula sobre o altar e comungarmos o corpo de Cristo neste dia santo.
Pode trazer. Fazer o quê? Nos preparamos para receber o Santíssimo Sacramento no altar e rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Passamos estes instantes de silêncio, colocando no altar a nossa vida. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar por um instante para os breves avisos. A nossa paraliturgia, como havia dito anteriormente,
É o único dia que a igreja não celebra a missa, mas faz o ato de adoração da cruz em uma chamada para a liturgia da paixão do Senhor. A igreja encontra-se vazia. Vou pedir a Tony da Pascom que possa mostrar. Mas creio e cremos que muitos acompanharam este momento conosco e rezaram conosco. Que Deus possa tocar no coração de cada um e manifestar em cada um o grande amor que se consumiu na cruz. Amanhã nossa celebração será às 16 horas, 4 horas da tarde, para que dê tempo de concluir antes do toque de recolher. Celebraremos a vigília pascal e no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, celebraremos o domingo da Páscoa, também sem a presença dos fiéis. Vamos pedir a Deus a graça de perseverar e de viver os mistérios desses dias com alegria, amor e esperança. Assim seja. Vamos ficar em pé e receber a oração sobre o povo. Não temos bênção final, mas fazemos a oração sobre o povo. Depois desnudaremos o altar enquanto se transmite a imagem deste momento. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nos preparamos agora para desnudar o altar e terminamos essa celebração no silêncio da paixão do Senhor.